protagonista! Eu amo estar aqui com vocês. Esse é mais um episódio do Juliana Góes Podcast, esse espaço pra gente falar sobre a vida, pra gente sair da zona de conforto, pra gente ter mais ideias, mais satisfação, mais sabedoria, ou mais aquilo que você bem entender, meu bem. Eu espero poder ser uma boa companhia pra você. Eu sei que tem muitas de vocês que já estão aqui há mais de 100 episódios, e se você chegou agora, segue esse podcast, lembra de avaliar e de compartilhar os episódios para que mais pessoas se unam a nós em nome do protagonismo. E protagonismo, o que quer dizer para mim, afinal de contas? Uma vida em que a gente tem autoconsciência, uma vida em que a gente tem, sim, saúde mental, inteligência emocional, e que a gente sabe ocupar o nosso próprio lugar, não é mesmo? Isso até remete ao nosso episódio anterior, mas sem delongas, vamos começar este tema. Seguinte, nesse momento exato, agora, se bem que você pode ouvir esse episódio em qualquer momento daqui a muitos anos, assim eu espero, mas enquanto eu tô gravando, eu estou aqui no meu escritório, em Santos, JG Office, e quando esse episódio estará publicado, eu estarei com a minha mãe na Itália, minha gente! Mas sabe o que eu quero dizer para vocês? A gente falou um pouco sobre tempo, sobre gestão de tempo, sobre viver a vida, sobre sair do modo da sobrevivência e recobrar as rédeas da nossa vida, fazer melhores escolhas. É muito do que eu me proponho a fazer e que eu venho olhando para isso nos últimos 10 anos. Eu gostaria que você se permitisse também viver uma vida com mais sentido, com mais significado, com mais propósito. Então, o que eu faço hoje gira em torno disso, desse despertar. Tanto os meus programas de mentoria, seja a mentoria individualizada, a mentoria em grupo, a imersão Liberdade de Ser, que acontece em breve, agora em maio, 3 dias na natureza, para que mulheres possam regenerar, possam descomprimir, possam se unir, se fortalecer para voltarem para suas casas, para suas vidas, para suas carreiras mais inteiras. Então, tudo que eu faço hoje gira em torno disso, só que chegou um momento em que eu precisei repensar essa minha relação de ser tão apaixonada pelo que eu faço e olha, gente, nem sempre foi assim, tá? Mas a gente já vai chegar lá. E também lembrar de ocupar outros papéis. Ocupar outros papéis ficou um pouco enrolado, mas a gente faz parte do podcast, a gente desenrola e segue o baile. Mas olhar para esses papéis e ver que alguns deles estavam com lacunas. Alguns deles estavam com ausência. E eu estava vindo no carro, eu e a minha mãe, a gente tem uma rotina muito legal, ela me apoia muito com as crianças. E a gente tem hoje, acho que uma relação muito mais saudável do que a gente teve quando eu tinha lá meus 18, 20 anos, em que, eu não sei, eu acho que eu ainda não tinha encontrado o lugar de entender quem é ela, quem sou eu, não tinha maturidade, não tinha um autoconhecimento, então estava num lugar muito mais julgador do que um lugar de compreensão. E hoje, eu acho que essa atitude, esse olhar mudou muito a minha vida. E também entender que ela é do jeitinho dela e que muitas vezes a gente quer que os nossos parentes, especialmente os nossos pais, assumam uma postura, uma posição que eles não seriam nem capazes de saber por onde começar. Porque foi uma vida inteira, diante ali de qualidade, sim, porque eles têm, e também de várias limitações, e chega uma hora na vida, eu não cheguei lá ainda, e ainda tô longe, mas eu imagino que chegue uma hora na vida em que a gente vai escolher as batalhas que a gente vai assumir, e tem algumas questões que a gente vai deixar pra lá e falar, bom, então é isso que eu tenho pra oferecer pro mundo. Agora, a gente que tá aqui num momento de maturidade, da vida adulta, que ainda pode fazer escolhas, que tem acesso à terapia, a gente pode ser diferente. Só que a gente quer envelopar os nossos pais num pacotinho de embrulho que de repente eles nem cabem, entende? Da mesma maneira como a gente não gostaria que eles transformassem quem nós somos ou quisessem mudar quem nós somos, porque a gente não consegue mudar ninguém, ninguém consegue mudar a gente, só nós mesmos somos responsáveis pelas nossas mudanças, entendeu? Só nós mesmas somos as responsáveis pelas nossas mudanças. E quando a gente muda, o nosso olhar, os nossos comportamentos, a nossa visão de mundo muda. E a gente se relaciona melhor. Então tem que começar por nós. E eu vejo que hoje, com a relação que eu tenho com a minha mãe, já melhoramos muita coisa. Ainda tem algumas coisas que eu sinto que eu me irrito. Porque para e pensa. Não existe uma pessoa no mundo que pode te irritar. Como assim, Ju? Várias pessoas me irritam. Não, elas não te irritam. É você que se irrita com elas. Porque é você que tá com as rédeas da sua vida na mão. E é você que escolhe como reagir àquilo que tá à sua volta.
Então, quando você sai desse lugar de vitimismo, porque as pessoas me irritam, porque as pessoas me isso, me aquilo. Não, peraí. Você quer ser vítima pro resto da vida? Viver à mercê das circunstâncias e das pessoas? Ou você quer assumir o seu protagonismo de entender, beleza, eu estou me deixando levar com aquela fala, com aquela crítica, eu estou me deixando atravessar, eu estou me deixando irritar com aquilo que está acontecendo à minha volta. Não, tá, então filtra, reage melhor. Isso é musculatura emocional, que a gente só vai conseguir adquirir com autoconhecimento, com muita terapia, com muita descompressão para a gente poder estar com os nossos níveis de tolerância mais aceitáveis e com inteligência emocional, gente. Não tem outro caminho. E é um caminho que é para sempre. Não existe chegar num lugar e falar, eu estou agora imune disso tudo. Não, acho que nem os monges conseguem. E muitas vezes a gente exige estar num lugar que a gente reage muito bem a tudo que acontece, e isso não vai acontecer. Você vai sentir desconforto, você vai se sentir contrariada, você vai sentir essa irritação, mas ninguém te irrita, é você que se irrita. Lembra disso, tá? Então hoje eu sei como reagir melhor a alguns traços da personalidade da minha mãe, eu sei que em alguns momentos eu prefiro ficar calada, não vou mais insistir em mudar quem ela é, porque todas as vezes que eu tentei isso só nos afastou. E às vezes eu preciso falar a verdade também, falar o que eu acredito, mas não criando a expectativa de que falar o que eu penso vai mudar alguma coisa naquele jogo. Às vezes o que você mais precisa é poder se expressar, mas que você não crie a expectativa de que as suas palavras vão mudar alguém nessa vida. Provavelmente, o que chega mais perto de mudar alguém nessa vida é o seu exemplo, é a sua postura, é a maneira como você consegue ser congruente com os seus valores e os comportamentos que você tem. E, meu bem, este daí é o PhD Master Blaster do mestrado avançado da evolução humana e comportamental. É você conseguir viver de forma congruente, porque a gente tá ali se contradizendo, e muito, e eu também me incluo nesse pacote, mas estou mais consciente, e geralmente me pego no pulo e volto para um lugar de Juliana, não é bem assim, né? Então, o que acontece? Onde eu sinto que eu errei e precisou de um câncer para me fazer repensar a relação com a minha mãe, de tanto trabalhar e amar o que eu faço, e tenho a minha casa, e a minha família, aquela coisa, mas a minha mãe tá sempre lá, minha mãe tá sempre lá. Não. Vai chegar um dia que não vai mais estar lá. E a distância entre esse dia e o dia que não vai mais estar lá tá sendo vivida como? Você tá deixando para depois. E eu tava deixando para depois coisas que eu poderia fazer agora, então precisou de um câncer para eu criar junto com a minha mãe algumas rotinas nossas. Precisou de um câncer para me mostrar que ela estava ali, e mesmo sendo uma paciente oncológica em quimioterapia, ela foi liberada pela médica para fazer uma viagem comigo, que eu já tinha programado para acontecer antes, mas eu estava tão cheia de trabalho que eu precisei remarcar. E pois é, ela precisou ser operada, a gente precisou mudar a nossa dinâmica, mudar a nossa rotina, mas conseguimos ir. Mas eu espero que você não precise de nenhuma doença grave para perceber que você precisa aproveitar mais os seus pais ou as pessoas que você ama. Eu falhei nisso. Mas dali, eu acredito que todo erro na nossa vida, ele é um convite para que a gente aprenda. Todo erro é uma misericórdia divina para que a gente entenda o que pode ser diferente, mas que a gente precisa mudar agora mesmo. Se não, se você não mudar, se você não entender o recado que esses desafios estão tentando te dar, eles vão voltar e você vai se ver passando pelas mesmas coisas, em outros tempos, com outras pessoas, mas vai repetir porque você não está aprendendo, integrando, colocando em prática aquilo que Deus está tentando te dizer através desses desafios. Então, é um episódio que eu tenho aqui que eu amo, que Deus não testa, Deus treina. E quando vem essa maré difícil de passar, meu bem, ele tá te treinando pro seu braço ficar mais forte, pra sua visão ficar mais apurada, pra você ter mais resiliência. Só que se você continuar naquela ideia da vítima, você vai olhar pra isso e falar, por que agora?
Essa maré tá tão difícil de passar, por que comigo? Porque só acontece coisa ruim na minha vida. Puxa vida. É aquilo, né? Se Deus tá te dando um desafio desse tamanho, é porque Ele acredita que você consegue passar. Porque você já tá pronta para passar. Mas quanto é de confiança, de fé que você tá tendo em você mesma e de que existe um plano maior. Então, eu precisei de um chacoalhão de Deus e da vida para de repente criar um roteiro anual com a minha mãe, que não se resume só a uma viagem anual, mas sim a outros momentos em que eu aprecio estar com ela, com presença, em que eu abraço, que eu peço colo, que eu dou beijo, que a gente fala sobre finitude, coisas que a gente não tinha coragem de falar antes. E agora, todo ano, faremos um cruzeiro, um projeto que eu até pus um nome, A Mar das Protagonistas. Então agora, nesse exato momento, eu estou em alto mar com a minha mãe. E viver tudo isso despertou em mim uns lugares um pouco complexos, porque ao mesmo tempo em que eu fico muito feliz em poder proporcionar para ela, ano passado, eu falei, vou levar minha mãe... viajar de navio era algo que a minha avó fazia, a gente passava Natal no navio. Eu, minha mãe, minha avó, meu primo, vários natais. A minha avó já viúva, minha mãe viúva, eu ali começando a vida, meu primo um pouco mais novo. Então eu tenho umas memórias afetivas disso tão significativas que eu falei, se tem alguma coisa que eu quero viver ainda com a minha mãe várias vezes é viajar, porque ela abdicou de conhecer o mundo para poder me manter num esporte caro, que era patinação artística. Ela foi a responsável pelo mãe-trocínio durante tantos anos, então a minha mãe, acho que o maior sonho dela era viajar o mundo inteiro. Ela ainda tem, acho que uma ideia de fazer uma travessia de navio, de fazer uma volta ao mundo. Eu espero poder fazer isso com ela. Então, por muito tempo, ela abdicou desses sonhos para poder me dar esse espaço, para poder investir em mim. E hoje eu quero devolver. Sabe, eu posso, e por muitos anos eu já podia, financeiramente falando, em relação à liberdade geográfica eu já podia, e eu não aproveitei como deveria. Então, aqui quem tá falando com você é uma amiga que te quer muito bem, que precisa te dizer, baixa essa guarda, vive o que você tem que viver agora, depois a gente corre atrás, sabe? O que é que você pode proporcionar para seus pais? O que é que você pode devolver para eles de repente, nem que seja em forma de mais compreensão, nem que seja em forma de presentes não verbais e não materiais, para que eles se sintam importantes e amados. E eu sei que às vezes as relações são difíceis, mas a gente ainda tem a chance de evoluir enquanto ser humano e alma espiritual. Então, estamos em alto mar. E isso despertou em mim vários medos também, de uma sensação muito grande de responsabilidade, de repente, puxa vida, eu sou filha, mas eu me vejo no papel de cuidadora. E essa inversão de papéis é muito louca, gente, nossa, porque você se vê frágil de novo em ter alguma responsabilidade sobre uma vida, talvez a vida mais importante para você, uma vida tão importante para você. E aí eu levei isso para terapia, a terapeuta falou, Ju, mentaliza, já deu certo, confia nos planos de Deus e independentemente do que aconteça, você tá preparada, tá tudo certo, entrega. Então eu me vi num lugar que eu quase não conseguia celebrar ou relaxar ou baixar a guarda, porque eu ficava muito preocupada. Isso aconteceu ano passado. E quando eu fico muito preocupada, gente, com sinais de ansiedade agravada, porque a ansiedade tem ansiedade boa, ela é ótima, que é o que te faz esperar por alguma coisa, antecipar aquele sentimento de que tem algo importante chegando, e você consegue fazer uma gestão, né, dessa emoção, beleza, mas quando a ansiedade já vira uma preocupação, e você começa a imaginar cenários que não são tão legais, e vai fazendo uma distorção da realidade, e eu tava um pouquinho nesse lugar, os meus sintomas principais são coceira no couro cabeludo. Então isso ataca pra mim, aí eu tenho que tratar, passar o meu serãozinho que acalma, eu tenho que orar mais, eu tenho que escrever, fazer páginas matinais, que é aquela escrita que você põe pra fora, põe tudo pra fora sem se julgar, sem precisar ler depois, mas você literalmente faz uma sessão de descarrego com aquelas páginas.
E essa é uma metodologia, gente, que Julie Cameron, que é a autora do livro O Caminho do Artista, ela aplicou essa metodologia ao longo de décadas com grandes líderes, com pessoas que têm resultados exponenciais e expressivos. E essa metodologia da escrita matinal como a primeira coisa da manhã, ela faz com que você reduza imensamente os seus níveis de estresse, de ansiedade, inclusive os seus sabotadores, que ela chama de sensor. Existe um sensor que está ali de repente facilitando que você se reprima, que você se oprima, que você se sabote. Esse sensor está censurando literalmente o artista que você é, a pessoa livre que você é. E quando você coloca no papel suas ideias mais mirabolantes, mais dolorosas, mais prazerosas, o que quer que seja, sem julgamento, você já vai baixando esse sensor para que você se expresse com mais autenticidade, com mais liberdade e volte a assumir esse papel de artista, que todos temos. É um livro que fala muito de espiritualidade, então já estou dando spoilers, porque tem algumas pessoas que vão ler como um manual para criatividade e vão se deparar com muitas falas sobre espiritualidade, e eu acho ótimo. E para mim foi muito importante. Então, esses caminhos que eu mencionei para vocês são só alguns. Então, você poder se dedicar há pelo menos 3 rotas de fuga, que é o que eu falo na minha palestra, que eu levo até para empresas. Rotas de fuga são caminhos que você pode utilizar que não custam nada para você sair de estados emocionais desconfortáveis. E a escrita, gente, ela é maravilhosa, maravilhosa para você reduzir essa sobrecarga mental, essa obesidade mental de estar com muita coisa rondando na tua cabeça. Você vai tirando tudo e pondo no papel. Então, eu acabo tendo que ativar esses lugares para lidar melhor. E aí você para e pensa, poxa, Ju, mas só alegria, né? É uma viagem, que delícia. Mas, cara, tem sabotadores que têm muita artimanha. Eles vão lá nos momentos mais felizes da tua vida e tentam te contar uma história ruim. Mas que você possa se encontrar com o seu protagonismo de falar, isso são só pensamentos. Pensamentos que estão vindo da onde? Da insegurança, do medo, pensamentos que estão vindo da sua fragilidade, e entender que tudo isso são mecanismos automáticos da nossa mente articulada, maravilhosa, que quer te proteger. Então, existe até uma intenção positiva por trás dos seus maiores sabotadores. O negócio é não ficar brigando com eles. Quanto mais resistência você criar, pior. Mas o lance é olhar nos olhos dos sabotadores e dizer, tudo bem, eu entendo que você está aqui para me proteger, mas olha só, juntos a gente consegue fazer diferente. E aí eu tenho olhado nos olhos do meu sabotador, do medo, da insegurança, dessa fragilidade, e falando, tá tudo certo, tá tudo certo. Os planos de Deus são maiores e melhores. Aconteça o que acontecer, eu tenho fé, eu confio. E se colocar nesse lugar de humildade, de que não são seus planos, ufa, é um baita exercício, né? Então, o que eu queria dizer pra vocês nesse episódio é, o que você pode viver agora? Qual é o recado que você pode mandar pra aquela pessoa? Qual é, de repente, a oração que você pode fazer por aquela pessoa? Um presente, um abraço, um lembrete de que ela importa. E não esperar que a vida tire essa pessoa de você. Ou não esperar que a saúde dessa pessoa te dê um susto para você se lembrar que ela importa. O que é que você pode fazer agora? Então, esse é um relato de uma amiga sua de infância, tá? É a conversa que por muitos anos eu não consegui ter com as pessoas e eu sou muito grata por poder ter esse espaço aqui. E a gente poder falar sobre o que for necessário, inclusive sobre o desconforto de algumas emoções, mesmo diante de coisas boas e de grandes privilégios. Mas somos humanas, né? Somos humanas, que você possa ter com quem conversar. E se precisar, conversa comigo, vai falando comigo enquanto eu falo com você aqui. Faz parte. E é uma honra poder estar com você mais uma vez, seja nas plataformas de streaming, seja no canal do YouTube, e que essa nossa amizade sincera seja frutífera e te lembre do protagonismo que você nasceu para viver. Eu acredito que toda pessoa nasce protagonista. O problema é que a gente se esquece, se engana e se confunde sobre quem a gente verdadeiramente é, enquanto a gente estiver dando tantos ouvidos para os sabotadores que contam histórias diferentes disso, tá? Então lembra, é agora. Vai acabar esse episódio, você vai compartilhar ele com pelo menos 5 pessoas.
Vamos fazer ele chegar a muitas vidas. Você vai fazer isso e você vai tomar uma atitude. Mandar um presente, mandar um áudio, mandar uma cartinha, um telegrama ou uma oração para alguém que você ama. Intencionando que essa pessoa é importante, que você é grata pela vida dela, combinado? Depois me conta como foi. Se quiser, passa lá no Instagram e deixa um relato. Pode ser em qualquer post que tiver lá, mas só fala Ju, ouvindo podcast. Mandei aquele recado, só para eu saber. Eu vou ficar muito feliz por você e por essa pessoa que você ama. Porque ela vai... Enfim, não vou dizer mais nada, mas vai ser muito importante para vocês, inclusive para ela, tá bom? Um beijo, a gente se vê no próximo. Até mais.